A palavra é Jesus Cristo. Estamos na Semana Santa e celebramos o Tríduo Pascal e o Domingo de Páscoa como culminância do ano litúrgico. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, na cidade de Viseu, no Pará, e com alegria serena, cheia de esperança e de júbilo pela vitória de nosso Senhor sobre a morte e todo o mal, com você proclamo que o Senhor vence. O Senhor é nossa ressurreição e nossa vida. E com a alegria que a Igreja experimenta em renovar sua fé na fonte batismal de sua Páscoa, com Jesus, por Jesus e em Jesus Cristo, celebro com você a Semana Santa. No programa de hoje, em cada parte, escolhi de comentar o sentido de cada dia do Tríduo Pascal e do próprio Domingo de Páscoa. Por isso, nessa primeira parte, vamos falar da Missa da Ceia do Senhor, início do Tríduo Pascal, quando ouvimos a oração do dia: Ó Pai, estamos unidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João, capítulo 13, versículos de 1 a 15. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o projeto de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo. Mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós temos na liturgia da palavra desta Quinta-feira Santa, na primeira leitura, o livro do Êxodo, no capítulo 12,
versículos de 1 a 8 e de 11 a 14, que nos recorda a escolha que Javé, falando a Moisés, faz de um cordeiro como animal de sacrifício para celebrar a Páscoa dos judeus. E descreve como esta Páscoa devia ser celebrada como memória perpétua para todas as gerações, instituída ali a cerimônia religiosa máxima dos judeus, a morte do Cordeiro, no qual os pecados da humanidade, dos filhos de Israel, eram perdoados. O salmo responsorial é o Salmo 115, com o refrão: o cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. E aqui o salmista nos diz que retribuirá ao Senhor por todo o bem que ele lhe fez, elevando o cálice da sua salvação e invocando o seu santo nome. Aquilo que fazemos em síntese na Eucaristia, quando da consagração e de todo o conjunto da celebração, o sacrifício de louvor, pelo qual fomos salvos. Na segunda leitura encontramos o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos 23 a 26, que é o relato daquilo que foi o primeiro comentário sobre a Santa Ceia. O mais antigo texto está aí relativo àquilo que aconteceu na última ceia de Jesus com seus discípulos. Paulo diz que o que recebeu transmite aos demais. Na noite em que ele foi entregue, tomou o pão, agradeceu, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em minha memória. E o mesmo fez com o cálice. Este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. E por isso, todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, proclamamos a morte do Senhor e esperamos a sua volta. No Evangelho que acabamos de ouvir, de São João, no capítulo 13, de 1 a 15, começa aí, então, o roteiro da paixão mais prolongada descrita pelo Evangelho de João. A paixão começa nessa ceia memorável, em que Jesus, como mestre, se torna servo e lava os pés dos discípulos para que eles façam a mesma coisa que ele fez, porque Jesus os amou até o fim. Amar até o fim é a outra expressão para compreender a Eucaristia. A presença real de Jesus no meio de nós, que celebramos a sua memória e esperamos a sua volta, como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é a síntese da celebração desta Quinta-feira Santa. Nós estamos entrando no Tríduo Pascal, nos 3 dias mais bonitos do ano litúrgico. E com Jesus, que nos amou até o fim, queremos vivê-los com adoração, com agradecimento, com caridade, unindo-nos todos na igreja, com toda a igreja que espera o Senhor voltar, mas que em seu mandato missionário é uma igreja em saída, comprometida, cheia da força do seu Espírito, que a anima e a conduz. Nós desejamos a todos feliz Tríduo Santo. A Páscoa de Nosso Senhor está começando a ser celebrada nesta quinta-feira. A todos a força, o poder, a honra e a glória de Cristo Jesus, realmente presente e vivo no Santíssimo Sacramento. A palavra é Jesus Cristo. Vamos ouvir a boa música e daqui a pouco a gente vai passar para a liturgia
da Sexta-feira Santa. Quanto a nós, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Quanto a nós, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a noite da ceia pascal, a ceia em que o nosso Cordeiro se imolou. Quanto a nós, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a noite da ceia do amor, a ceia em que Jesus por nós se entregou. Quanto a nós, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a ceia da nova aliança, confirmada no sangue do Senhor. Quanto a nós, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, que é nossa salvação, nossa vida, nossa esperança de ressurreição, e pelo qual fomos salvos e libertos. Quanto a nós, devemos gloriar-nos na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. A palavra é Jesus Cristo. Nós estamos comentando no programa de hoje, nas suas 4 partes, a liturgia de cada dia do Tríduo Pascal e do próprio domingo de Páscoa neste ano de 2023. Na primeira parte, comentamos a Quinta-feira Santa. Nesta, a Paixão do Senhor no dia de Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa é caracterizada pela celebração da Paixão do Senhor. Não tem celebração da Eucaristia e de sacramento algum. É dia de jejum e abstinência de carne, obrigatório para quem tem entre 14 e 60 anos completos, não obrigatório para quem tem antes de 14 e depois de 60. Nesse dia, nos unimos a Cristo padecente, para com Ele vivermos esta experiência de encontro com o mistério do seu sofrimento redentor e da sua morte, que foi por nós. Por isso, a oração inicial da Igreja, que acolhe seus ministros todos em silêncio, que se prostram diante do altar por um momento todos em silêncio, altar completamente limpo, sem toalhas,
Depois do que o presidente da celebração se dirige à sua cadeira e de lá diz: ó Deus, foi por nós que o Cristo, vosso Filho, derramando o seu sangue, instituiu o mistério da Páscoa. Lembrai-vos sempre de vossas misericórdias e santificai-nos pela vossa constante proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, na unidade do Espírito Santo. Amém. A liturgia da palavra deste dia de Sexta-feira Santa está composta na primeira leitura da profecia de Isaías, no capítulo 52, 13 a 53, 12. O salmo responsorial é o Salmo 30, com o refrão: ó Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. A segunda leitura é da carta aos Hebreus, no capítulo 4, versículos de 14 a 16, e o capítulo 5, versículos de 7 a 9. E o Evangelho de João, no capítulo 18, versículo 1 a 19, versículo 42, que é a narrativa da paixão segundo João. Aqui vamos ouvir a primeira leitura desta sexta-feira. Leitura do livro do profeta Isaías. Ei-lo, o meu servo será bem-sucedido. Sua ascensão será ao mais alto grau. Assim como muitos ficaram pasmados ao vê-lo, tão desfigurado ele estava, que não parecia ser um homem ou ter aspecto humano, do mesmo modo ele espalhará sua fama entre os povos. Diante dele, os reis se manterão em silêncio, vendo algo que nunca lhes foi narrado e conhecendo coisas que jamais ouviram. Quem de nós deu crédito ao que ouvimos? E a quem foi dado reconhecer a força do Senhor? Diante do Senhor, ele cresceu como renovo de planta ou como raiz em terra seca. Não tinha beleza, nem atrativo para o olharmos. Não tinha aparência que nos agradasse. Era desprezado como o último dos mortais, homem coberto de dores, cheio de sofrimentos. Passando por ele, tapávamos o rosto. Tão desprezível era, não fazíamos caso dele. A verdade é que ele tomava sobre si nossas enfermidades e sofria ele mesmo nossas dores. E nós pensávamos fosse um chagado, golpeado por Deus e humilhado. Mas ele foi ferido por causa de nossos pecados, esmagado por causa de nossos crimes. A punição a ele imposta era o preço da nossa paz, e suas feridas o preço de nossa cura. Todos nós vagávamos como ovelhas desgarradas, cada qual seguindo seu caminho, e o Senhor fez recair sobre ele o pecado de todos nós. Foi maltratado e submeteu-se, não abriu a boca, como o cordeiro levado ao matadouro, ou como ovelha diante dos que a tosquiam, ele não abriu a boca. Foi atormentado pela angústia e foi condenado. Quem se preocuparia com sua história de origem? Ele foi eliminado do mundo dos vivos. E por causa do pecado do meu povo, foi golpeado até morrer. Deram-lhe sepultura entre ímpios, um túmulo entre os ricos, porque ele não praticou o mal, nem se encontrou falsidade em suas palavras. O Senhor quis macerá-lo com sofrimentos. Oferecendo sua vida em expiação, ele terá descendência duradoura e fará cumprir com êxito a vontade do Senhor. Por esta vida de sofrimento, alcançará luz e uma ciência perfeita. Meu servo, o justo, fará justos inúmeros homens,
carregando sobre si suas culpas. Por isso, compartilharei com ele multidões, e ele repartirá suas riquezas com os valentes seguidores, pois entregou o corpo à morte, sendo contado como um malfeitor. Ele, na verdade, resgatava o pecado de todos e intercedia em favor dos pecadores. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Toda a liturgia gravita em torno de Jesus, que assume todas as imagens proféticas que falaram dele. A lei e os profetas se referiam a Jesus, que daria a sua vida como Cordeiro Santo e como humanidade que resgata todos os humanos. Nele foram colocadas todas as nossas enfermidades e colocados todos os nossos pecados, e ele assumiu nossas dores, porque veio viver como nós, a fim de nos fazer viver como ele, eternamente para o seu Pai. Ele intercedia em favor dos pecadores. Completa esta descrição dramática, mistagógica, do quarto canto do servo sofredor de Javé, contido no livro do profeta Isaías, capítulo 52, 13 a 53, 12. Ele conclui o itinerário do servo que começou no capítulo 42 de Isaías, como servo eleito para a missão, no capítulo 49, como motivo da glória do Senhor, como luz para as nações, para resgate de todos, no capítulo 50, como amadurecido e treinado para ficar impávido diante do sofrimento, que seria descrito no quarto canto que acabamos de ouvir, no capítulo 52 a 53. As leituras seguintes revelam a dramaticidade da tortura sofrida por Jesus, do processo injusto em que foi enquadrado e condenado, da crucifixão diante de sua mãe e do discípulo que ele amava, e da sua sepultura. Nós vivemos esta Sexta-feira Santa no recolhimento e no silêncio, rezando por todos. Por isso, após a liturgia da palavra, se prossegue na cerimônia com uma oração feita em 10 intenções. Rezamos pela Igreja, pelo Papa, por todas as ordens e categorias de fiéis, pelos catecúmenos, pela unidade dos cristãos, pelos judeus, pelos que não creem no Cristo, pelos que não creem em Deus, pelos poderes públicos, pelos que sofrem privações. Depois disso, adoramos e beijamos o crucifixo e fazemos nossa oferta para os lugares santos e, por fim, comungamos na Eucaristia celebrada na Quinta-feira Santa com as partículas que foram reservadas para essa comunhão. E a cerimônia é concluída em absoluto silêncio. O padre conclui a cerimônia da Sexta-feira Santa dizendo que a vossa bênção, ó Deus, desça copiosa sobre o vosso povo que acaba de celebrar a morte do vosso Filho na esperança da sua ressurreição. Venha o vosso perdão, seja dado o vosso consolo, cresça a fé verdadeira e a redenção se confirme por Cristo nosso Senhor. Amém. E todos se retiram da igreja em silêncio. A palavra é Jesus Cristo. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje, comentando a liturgia da Vigília Pascal.
transformou-a por seu gesto em trono de salvação. Nela seu entronizado gerou perdão. Ó Cordeiro obediente, a boca não quis abrir, encarnando a profecia do sofredor. Eis que o justo pelo injusto no além não quis padecer, dando vida eternamente ao ser mortal. Demos glória à vossa trindade, pois neste dia Jesus sua vida oferecendo, nos redimiu. A palavra é Jesus Cristo. Chegamos, então, à Vigília Pascal. O Sábado Santo é um dia, pela manhã, de expectativa e de companhia de Maria. Em tantas nossas comunidades, se tem o hábito de celebrar o ofício da companhia de Nossa Senhora. O ofício da Virgem que espera é ícone da Igreja. Naquela manhã, encontramos na Liturgia das Horas a grande homilia do Sábado Santo de um autor desconhecido que prega o encontro de Jesus com Adão no reino dos mortos, que vai arrancá-lo da prisão da morte para trazê-lo consigo à vida. Tão belo o texto que fica a dica para que todos possam acessá-lo e ler a grande homilia no Sábado Santo para entrar em contato com esta realidade de esperança que a Igreja nutre na expectativa da ressurreição do seu Senhor. Normalmente nossas comunidades aproveitam para limpar a igreja. É também um dia de recolhimento e de silêncio, mas ao mesmo tempo de preparação para a grande vigília da noite do Sábado Santo, a mãe de todas as vigílias. Nesta noite, temos a celebração da luz, que começa com a bênção do fogo novo fora da igreja, com o qual a igreja inaugura a cerimônia da ressurreição do seu Senhor, confeccionando com o fogo novo abençoado o círio pascal, colocando os cravos e fazendo a persignação no círio. O padre diz: Cristo ontem e hoje, princípio e fim, alfa e ômega, a Ele o tempo, a eternidade, a glória e o poder, pelos séculos sem fim. Amém. Por suas santas chagas gloriosas, o Cristo Senhor nos proteja e nos guarde. Amém. O padre acende o círio com o fogo da fogueira que abençoou e diz: a luz do Cristo que ressuscita, resplandecente, dissipe as trevas de nosso coração e nossa mente. E começa a procissão para dentro da igreja com um canto em 3 momentos de pausa e de notas ascendentes. Eis a luz de Cristo,
e toda a comunidade que aos poucos acende as velas a partir do círio pascal aceso, recebendo a chama da fé do ressuscitado, que dá luz e vida à sua igreja, aclama: demos graças a Deus. Chegado ao altar, o círio é colocado no seu lugar de destaque, incensado, e se faz a proclamação da Páscoa, com um canto dos mais belos que a igreja tem em toda a sua tradição. Depois começa a liturgia da palavra, e na primeira leitura temos o livro do Gênesis, no capítulo 1, versículos de 1 e de 26 a 31. E a partir daqui temos 9 leituras, cada uma sucedida por um salmo responsorial ou por um hino, por um cântico do Antigo Testamento. Teremos então na segunda leitura o livro do Gênesis, capítulo 22, versículos de 1 a 2, de 9 a 13, de 15 a 18. Na terceira leitura, o texto do livro do Êxodo, no capítulo 14, versículo 15 e até o capítulo 15, versículo 1. Na quarta leitura, o livro do profeta Isaías, capítulo 54, de 5 a 14. Na quinta leitura, do profeta Isaías, capítulo 55, versículos de 1 a 11. Na sexta leitura, o livro do profeta Baruque, no capítulo 3, versículos de 9 a 15, e dos versículos 32 até o capítulo 4, versículo 4. Na sétima leitura, o livro do profeta Ezequiel, no capítulo 36, versículos de 16 a 28. E, por fim, temos a proclamação do hino de louvor, o Glória, com a explosão de sinos e a confecção da igreja agora toda iluminada, antes na penumbra, com suas leituras, salmos e orações, agora explode na oração do dia, em que o Padre dirá: ó Deus, que iluminais esta noite santa com a glória da ressurreição do Senhor, despertai na vossa igreja o Espírito filial, para que inteiramente renovados vos sirvamos de todo o coração. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. As leituras que se seguem agora são da própria missa do Sábado Santo da Ressurreição, que conclui a Vigília Pascal. Da carta aos Romanos, capítulo 6, versículos de 3 a 11, o Salmo responsorial, Salmo 117, com o canto do Aleluia, e o Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículos de 1 a 10. Depois da proclamação do Evangelho e da homilia, temos a liturgia batismal, com o rito do batismo, onde isso tenha sido preparado para essa ocasião, ou simplesmente a bênção da água e a renovação das promessas batismais com as velas acesas de todos os fiéis, a aspersão do povo com água benta e as preces da Assembleia, seguidas da oração eucarística, com o ofertório e oração eucarística para a conclusão da Santa Missa. Aqui vamos ouvir o Evangelho de Mateus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Depois do sábado, ao amanhecer do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. De repente, houve um grande tremor de terra. O anjo do Senhor desceu do céu e, aproximando-se, retirou a pedra e sentou-se nela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas ficaram com tanto medo do anjo que tremeram e ficaram como mortos. Então o anjo disse às mulheres: não tenhais medo. Sei que procurais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como havia dito. Vinde ver o lugar em que ele estava.
Ide depressa contar aos discípulos que ele ressuscitou dos mortos e que vai à vossa frente para a Galileia. Lá vós o vereis. É o que tenho a dizer-vos. As mulheres partiram depressa do sepulcro. Estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse: Alegrai-vos. As mulheres aproximaram-se e prostraram-se diante de Jesus, abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas: Não tenhais medo. Ide anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galileia. Lá eles me verão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E Jesus ressuscitou dos mortos. Venceu a morte. Saiu do túmulo. Agora vivo, encontra com as mulheres, que são as primeiras anunciadoras desta maravilhosa notícia de vitória. Jesus está vivo. Os discípulos serão avisados por elas, para que vão à Galileia, onde tudo havia começado. A vida vai recomeçar. A obra evangelizadora partirá de lá, de onde menos se esperava viesse alguma coisa boa. É de onde não se espera que sai. Jesus vai renovar a Galileia, e de lá tudo vai partir, para que o mundo novo, a igreja, se recomponha e se renove na sua ressurreição, palavra e mistério. Agora a vida será missão, com Jesus ressuscitado. E a missão será obra do Espírito, que por meio dos discípulos vai testemunhar que Jesus está vivo e não precisamos mais ter medo de nada. Cristo ressuscitou. Aleluia. Esta é a bela liturgia do Sábado Santo. Desejamos a todos feliz e santa Páscoa do Senhor Jesus. Vamos ouvir a boa música católica agora e daqui a pouquinho a liturgia do domingo de Páscoa. A palavra é Jesus Cristo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livrastes e não deixastes rir de mim meus inimigos. Vós tirastes minha alma dos abismos e me salvastes quando estava já morrendo. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Cantai salmos ao Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças e invocai seu santo nome, pois sua ira dura apenas um momento, mas sua bondade permanece a vida inteira.
A palavra é Jesus Cristo. Chegamos ao domingo de Páscoa. A ressurreição do Senhor é o mistério que celebramos neste domingo, que inaugura o tempo pascal, composto de 7 semanas. A Igreja exulta de alegria ao celebrar a vitória do seu Senhor sobre a própria morte e nos incorporar pelo batismo à sua morte e à sua ressurreição, dando-nos de presente a vida eterna. Hoje, na missa do domingo de Páscoa, ouviremos a oração do dia. Ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Concedei que, celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Temos na liturgia da palavra deste domingo de Páscoa, na primeira leitura, o texto dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 10, versículos 34 e de 37 a 41. O salmo responsorial será o Salmo 117, com o refrão: Este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. A segunda leitura é da carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos de 1 a 4. Entre a segunda leitura e o Evangelho, teremos a sequência pascal, com a qual a Igreja canta: Cantai, cristãos, afinal, salve, ó vítima pascal. Cordeiro inocente o Cristo, abriu-nos do Pai o aprisco. Por toda a ovelha imolado, do mundo lava o pecado. Duela um forte e mais forte. É a vida que enfrenta a morte. O Rei da vida cativo é morto, mas reina vivo. Responde, pois, ó Maria, no teu caminho o que havia? Vi Cristo ressuscitado, o túmulo abandonado, os anjos da cor do sol, dobrado ao chão o lençol. O Cristo que leva aos céus, caminha à frente dos seus. Ressuscitou de verdade, ó Rei, ó Cristo, piedade. E o Evangelho, que nesse domingo é de São João, capítulo 20, versículos de 1 a 9, que vamos ouvi-lo agora. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava, e lhes disse: Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As leituras deste domingo proclamam o senhorio
de Jesus ressuscitado, a sua glória de vencedor da morte. E particularmente este evangelho que nós ouvimos nos coloca em sintonia com o Aleluia cantado doravante, com o qual a Igreja proclama: Jesus ressuscitou. Aleluia. Maria Madalena é a primeira testemunha de visão, a visão de Jesus ressuscitado, num processo que vai aos poucos se desenvolvendo e completando cena após cena. O mistério da ressurreição não é algo mágico, nem técnico, nem menos humano, natural. Trata-se de algo totalmente divino, sobrenatural, manifestação do poder máximo daquele que tem na sua mão a vida e a morte. Deus. Foi o Pai que ressuscitou Jesus da morte, e dentre os mortos, como o primeiro, para que nele todos tenham vida e vida eterna. O poder da ressurreição de Jesus alcança imediatamente a todos, do primeiro homem ao último, de Adão à última pessoa nascida e falecida na história. Jesus mesmo proclamou que é a nossa ressurreição e a nossa vida, e os que nele creem têm a vida eterna. Trata-se agora de anunciar a todos que isto é verdade, porque há muita desconfiança a respeito deste fato, como também descrença. O mundo inteiro precisa saber que Deus venceu o maior inimigo da humanidade e, por meio do seu Filho vencedor, nos fez partícipes desta vitória. Esta é a causa da nossa alegria, da nossa serena segurança, da nossa esperança. A esperança escatológica que motiva a Igreja na sua caminhada peregrina rumo ao céu é esta, a da certeza de que já está dada a vitória pelo Cristo vencedor da morte. Nosso Deus está vivo. Jesus está vivo, vivo e participa conosco de toda a nossa história. Agora, mais que nunca, Jesus eternamente presente, vivo conosco, vivo na palavra, vivo na Eucaristia, vivo por meio da sua Igreja, vivo no mistério de sua presença real que está acima de tudo e de todos. O Senhor está trabalhando, vivo entre nós. A Igreja, no seu mistério de presença corpórea, materializada da presença do Senhor, corpo místico de Cristo, tem uma missão. A missão de testemunhar a vida de Jesus e uma vida segundo o ressuscitado. Por isso, São Paulo diz na segunda leitura da missa de hoje: se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas do alto, onde está Cristo, Jesus, sentado à direita do Pai. Porque vós morrestes, e a vossa vida verdadeira está escondida nos céus, com Cristo em Deus. Nós já estamos ressuscitados. Para Paulo, a escatologia é a escatologia realizada. Já se antecipa tudo na própria história e no próprio fato da ressurreição de Cristo Jesus. O que nós agora faremos é tomar posse deste mistério absoluto, desta realidade imensa que se chama ressurreição. Nós vamos ressuscitando devagarinho, aos poucos, até que plenamente entremos na posse da vida ressuscitada. Nossa alegria supera a nossa capacidade de mostrá-la. As palavras são débeis para isso. Por isso, nos apoiamos na palavra da liturgia. Cristo ressuscitou, aleluia. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos, aleluia.
Desejo a todos feliz e santa Páscoa. Que a graça desta Semana Santa, que aqui encontra seu ponto mais alto, tenha sido grande na sua vida e se perfaça durante todo o tempo. Bom domingo a todos em família, como filhos e filhas de Deus, Pai. Honremo-lo, dizendo como Jesus: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Viu uma intensa luz, teu clarão, tua glória a resplandecer, novo povo a trilhar, um caminho aberto por tuas mãos, obra nova, enfim, já podemos ver nova criação. Somos nós este povo alcançado por tua luz, fruto da tua obra na cruz. O Senhor nosso Deus, que merece o louvor, todo nosso amor, é o Rei que venceu, ao Cordeiro a vitória, poder, honra e glória. O Senhor nosso
Ressuscitou.